preside essa sessão. Agradecer em nome da Embrapa e da Embrapa Semiárido o convite para estar aqui. Pedir desculpa em nome do doutor Natoniel, que infelizmente não pôde estar presente. Essa sessão estava marcada para a semana passada e aí foi transferida. Infelizmente, ele já tinha um outro compromisso. A gente vai tentar falar aqui um pouco de Embrapa, nesses 12, 15 minutos, um pouco como a gente compreende o semiárido e algumas alternativas que a minha unidade, a Embrapa Semiárido, tem desenvolvido ao longo desses últimos anos. Pode passar. Ah, não, eu mesmo passo aqui. A gente faz parte de um Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o SNPA. A Embrapa Sede fica aqui em Brasília, mas nós temos 47 unidades espalhadas pelo Brasil, alguns centros nacionais de tema básico, Embrapa Solos, Embrapa Agroenergia, alguns centros de produtos, centros ecorregionais, como é o caso da minha unidade, unidades de serviços, organizações estaduais de pesquisa que nos auxiliam. Temos ainda 3 laboratórios internacionais que ficam na América do Norte, na Europa e na Coreia do Sul, e mais 6 escritórios que estão localizados principalmente na África, Gana, Moçambique, Mali, Senegal, Venezuela e Panamá. Na região Nordeste, a gente tem 8 unidades da Embrapa, começando pela Embrapa Cocais, é a mais recente, fica lá no Maranhão, Embrapa Meio Norte, em Teresina, 2 Embrapas no Ceará, Caprinos Ovinos, em Sobral, Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, a Embrapa Algodão, em Campina Grande, a Embrapa Semiárido, em Petrolina, onde a gente trabalha, Tabuleiros Costeiro, no estado do Senador, e a Embrapa Mandioca e Fruticultura fica na Bahia. A gente é apoiado ainda por 5 unidades estaduais de pesquisa, a Emparne, Rio Grande do Norte, a EMEPA na Paraíba, o IPA em Pernambuco, a Endagro em Sergipe e a EBDA na Bahia. Isso é a sede da Embrapa lá em Petrolina. Nós trabalhamos com 3 núcleos temáticos, um de recursos naturais, onde se estuda um pouco quais são os recursos que existem nesse nosso semiárido. A agricultura irrigada tem sua influência muito grande do eixo Petrolina-Juazeiro. Hoje nós somos um grande produtor e exportador de frutas e tem uma influência, inclusive, para que a Embrapa de Petrolina virasse um centro de irrigação. E temos ainda a agropecuária, um núcleo que trabalha com a agropecuária dependente de chuva e as experiências que a gente vai falar estão mais relacionadas a esse núcleo de trabalho. Como entendemos o semiárido brasileiro? Ele está em 8 estados do Nordeste, mais o norte de Minas, 1.133 municípios, uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, corresponde a 70% da área do Nordeste, 13% do Brasil, onde vive 26 milhões de pessoas. Normalmente, essa região é caracterizada pela água que faz a grande diferença. Essa é uma foto tirada da mesma localidade, no período chuvoso, que na maioria do semiárido corresponde a 4 meses, e no período seco, nos outros 8 meses, onde fazer agricultura, criar animais, faz bastante diferença se a gente está numa época ou na outra. Uma outra forma de visualizar isso são os dias com chuva. Isso é um mapa do Nordeste. Se a gente vê aqui o sul da Bahia, a gente tem praticamente 0 dias sem chuva. Mas se a gente tiver aqui no raso da Catarina ou na região de Cabaceiras, na Paraíba, a gente tem cerca de 330 dias por ano sem chuva. Então, com as suas variações. Esse é um trabalho, muitas vezes as pessoas veem o Nordeste como uma coisa única. Foi feito já há alguns anos o zoneamento agroecológico do Nordeste, onde se identificou 172 zonas agroecológicas dentro do Nordeste, dessas em torno de 100 no semiárido. Então, é uma coxa de retalho. Não se pode ver o Nordeste como uma coisa única ou como zona da Mata Agreste Sertão. Na verdade, tem grandes variações aí dentro e isso precisa ser entendido dessa forma. Isso aqui é um mapa mostrando a rede hidrográfica do Brasil e a gente vê onde está o semiárido nordestino, onde praticamente não aparece nada de azul. Nós não temos, além do São Francisco, muito pouco ponto perene de água.
Entretanto, se a gente for verificar, se a gente coloca nesse mapa os poços artesianos e as cisternas que foram construídas, a gente vai ver que tem muita coisa que já se fez e que precisa, talvez, do melhor uso. É o semiárido agora com colocados os poços artesianos e as cisternas. A gente diz que o Nordeste é seco, mas, na verdade, a gente tem mais um problema de distribuição de chuva do que de quantidade. De uma maneira geral, não estamos falando da seca dos últimos 2 anos, mas, de uma maneira geral, se tem aí entre 500 e 800 milímetros, em grande parte do semiárido, e muita dessa água é perdida. Então, uma das coisas que a Embrapa tem trabalhado e que vem sendo trabalhado nos últimos anos é como se aproveitar essa água que chove dentro daqueles 4 meses do ano do período chuvoso. E aí tem algumas dessas tecnologias trabalhadas pela Embrapa e por outras instituições que já estão relativamente difundidas, e a gente cita aí 4 delas. Uma primeira é o que a gente chama de captação in situ, ou segurar a água no lugar que ela cai. A ideia seria fazer um esforço para que o escorrimento não ocorresse e que, com o trabalho de solo, você deixasse isso armazenado para as plantas poderem aproveitar. Da mesma forma, a barragem subterrânea é uma forma de você barrar a água e guardá-la dentro do solo para ser utilizada pelas plantas no período seco do ano. O barreiro de irrigação de salvação, na verdade, a ideia é, durante aquelas chuvas mais torrenciais de final de ano, você guardar água e plantar ao lado desse barreiro, na parte ajusante, tendo a necessidade, você usa essa água para salvar as culturas. E, por fim, a cisterna rural, acredito que todos os senhores tenham acompanhado os programas P1MC, Programa Milhão de Cisterna, o P1+2, Uma Terra, Duas Águas, onde se tem feito nos últimos anos um grande número de cisternas, que seria uma forma de minimizar esses problemas. Aqui mais uma demonstração da área do barreiro, da captação in situ e da barragem subterrânea. Também a cisterna rural, a gente tem visto hoje uma grande quantidade de cisternas sendo entregues, seja através da construção pela Codevasf, mas também pela ASA, e tem se trabalhado primeiro com a cisterna de 16 mil litros para o consumo da família, mas também tem se trabalhado com cisterna de 52 mil litros para você ter um pouco de produção. Isso aí é um exemplo de uma pequena horta que você poderia ter, ou de um pequeno pomar a partir de uma cisterna que acumularia essa quantidade de água durante o ano. Uma outra tecnologia desenvolvida pela unidade, que se tornou política pública, é a questão do programa Água Doce. A gente falou que existem muitos poços no Nordeste, mas a grande maioria desses poços tem água pesada, água salgada. E se utiliza uma máquina, o dessalinizador, e o ideal seria que, ao passar nessa máquina, saísse de um lado a água doce e do outro o sal, só que isso não ocorre. Então, de um lado sai a água doce e do outro sai uma água com um teor bem mais alto de sal. Esse rejeito pode ser aproveitado, se tem trabalhado nisso, através da criação de tilápias e o plantio de uma planta bastante tolerante a sal, chamada erva-sal, ou a triplex, que ela pode ser utilizada para a alimentação de caprinos e ovinos. Até o final do governo da presidente Dilma está previsto fazer pelo menos 1.000 sistemas desses espalhados pelos estados nordestinos. Essa seria uma saída para aquelas localidades mais distantes, onde só teria como alternativa um poço tubular com água pesada. A ideia seria aproveitar a água para o consumo humano, mas não jogar esse rejeito, ter uma forma de utilização desse rejeito para não poluir o meio ambiente. Isso é mais um detalhe do sistema de criação de peixe e do plantio da triplex. Um outro segmento, a gente falou de água, mas um outro segmento bastante importante para a gente considerar no semiárido é a criação de animais. A gente sabe que a agricultura tem, nos anos mais secos, tem uma perda muito maior do que se a gente estiver criando animais. Todos nós sabemos, a Bahia, o Nordeste é um grande criador de caprinos, também de ovinos.
e um pouco de bovinos, principalmente para a produção de leite. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas as bacias leiteiras no Nordeste elas estão concentradas no semiárido, apesar de parecer um contrassenso. Uma outra preocupação que se tem, isso é um trabalho feito em Petrolina, onde se media a quantidade de forragem que as famílias tinham armazenadas. De uma maneira geral, a gente tem um grande problema, que é os agricultores, os criadores, eles têm sempre muito mais animal do que a quantidade de alimento para eles utilizar. Então, isso foi um trabalho que a gente fez em Petrolina, mas que serve muito para o grosso do Nordeste. De uma maneira geral, se tem um déficit de alimento para os animais, e isso teria que recorrer à compra e costuma custar caro. Esse é um sistema trabalhado na unidade, chamado Sistema CBL. O C vem de caatinga, o B do capim-búfio, é uma espécie exótica, e o L de uma leguminosa. A ideia é, durante aqueles 4 meses onde a gente tem chuva, os animais poderiam ser criados na caatinga, no período mais seco, utilizando o búfio, e no período ainda mais crítico, utilizar uma leguminosa para suplementar. Isso é um trabalho que vem sendo feito já uma boa quantidade de anos, que tem resultados bem interessantes. A utilização de forrageiras nativas, de uma maneira geral, o Nordeste e o semiárido são pobres em gramíneas, que podem ser utilizados pelos animais, então a grande parte dos capins nossos são trazidos de fora, mas tem algumas plantas, isso é o caso da maniçoba, ou mandioca braba, como é chamado na Bahia, são plantas que têm uma qualidade que pode ser melhor explorado para a alimentação animal. Isso aí é a maniçoba sendo levada para fazer uma silagem. Temos as cactáceas, isso é um trabalho com mandacaru sem espinho, que tem sido desenvolvido na unidade. Um outro exemplo é uma planta, uma postumeira, é uma planta que encontra muito na Bahia. Uma planta nativa, muito palatável, de qualidade muito boa para a alimentação animal. Isso é um outro exemplo, isso é um mamãozinho de veado, uma planta que uma batata pode chegar a 300 quilos, é nativa e pode ser utilizada para socorrer os animais no período mais crítico. Mas também temos trabalhado com algumas plantas exóticas. Essa é uma melancia que tem sido estudada, chamada melancia de cavalo, ou melancia forrageira. Isso não foi arrumado para tirar foto, elas podem ficar no campo e elas podem ficar até 1 ano depois de madura. Não quer dizer que todas elas fiquem, mas pode ser armazenada no campo e utilizada para alimentação animal. Temos o guandu, a Embrapa tem hoje uma coleção de guandu que veio da Índia, e alguns materiais têm sido trabalhados para alimentação animal, para alimentação humana e também para alimentação animal. Uma coisa que não é muito comum para a gente nordestino é guardar os alimentos para a seca. Então, é uma coisa que tem que ser incentivada todo o tempo, a conservação da forragem na forma de silagem ou na forma de feno. Algumas alternativas em termos de fruticultura de sequeiro. Nós temos essa planta que imagino todos os senhores conheçam, o umbu. É uma planta que só existe no mundo, no Nordeste. E isso é uma bandejinha com 11 umbus que deu 1 quilo. Na verdade, não quer dizer que os umbus, em média, eles pesam 25 gramas, mas a gente tem materiais que chegam até 100 gramas. E tem hoje comunidades na região de Ubauá, na Bahia, que têm trabalhado muito com o aproveitamento dessa cultura. Uma outra experiência que tem sido desenvolvida, se vocês observarem a diferença nessa foto, o umbu ele guarda umas batatas, ele tem umas batatas que faz com que ele guarde alimento e água e seja capaz de produzir, mesmo sem chuva. E tem outras plantas parentes que não têm essas batatas. Então, daqui para baixo é umbu e daqui para cima é uma outra coisa que, se você fizer enxertia, você consegue fazer ela produzir no período seco. Então, isso aqui é a siriguela que vocês, imagino, conheçam, e daqui para baixo é umbu, você faz a enxertia da siriguela em cima do umbu e mesmo nessa condição ela consegue produzir. Tem outras espécies que estão sendo trabalhadas, espécies de fruteiras, isso é o maracujá do mato, também tem algumas regiões que ele está sendo bastante utilizado para fazer suco, geleia, tem um gosto, eu estou concluindo. Isso tem sido aproveitado em várias regiões do Nordeste para se fazer sucos, geleias.
Tem se trabalhado com alguns recursos genéticos, melhoramento do feijão de corda, muito consumido em grande parte do Nordeste. Esse é o primeiro feijão de corda preto. O tapaium vem do preto na língua pataxó. Temos trabalhado com algumas experiências em projetos de desenvolvimento. Esse aqui é um projeto lá para o território do Sisal, na Bahia, mas também trabalhos com a Chess no entorno do Lago Sobradinho. Hoje tem um envolvimento grande com o Plano Brasil Sem Miséria. 14 territórios no Nordeste iniciaram esse grande programa e a Embrapa tem se envolvido. Fazemos a cada 2 anos uma grande feira. A desse ano foi feita de 29 de outubro a 1º de novembro, onde a gente reúne produtores familiares e mostra um pouco das experiências que a Embrapa e instituições parceiras têm feito, que podem ajudar essas pessoas a conviverem com essa região. Essa era a ideia. Obrigado.